Capítulo 12. Algo se cumpre hoje no mundo. Estamos diante de uma clara profecia. O ego devora a humanidade. Isso é fato. Quando vemos o quanto o ego tem sobrepujado e prevalecido sobre os desejos humanos, vemos o quanto esse gigantismo é ameaçador. Estamos perdendo pouco a pouco a nossa identidade de humanos e vamos nos transformando em criaturas bizarras e grotescas, em deuses. Sim, deuses que sentam no trono e reinam sobre nós. Deixamos ser devorados em nossa humanidade e nos transformamos em deuses capazes de realizar feitos e proezas. Porém, nos esquecemos que temos um corpo limitados, idealizados para condicionar humanos e não deuses. Ser filho de Deus é uma proposta que nos é feita, porém deve ser alcançada. Mas antes, devemos nos despojar dos deuses que há em nosso ego e resgatar o padrão de eu humano. Só assim o processo se iniciará. Texto base, capítulo 7. Do livro de Enoque. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas, elegantes e belas. 2 E quando os anjos, 3, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens, e geremos filhos. 3 Então seu líder Samiasa disse-lhes: Eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento. 4 E que só eu sofrerei por tão grave crime. 5 Mas eles responderam-lhe e disseram: Nós todos juramos. 6 E amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção mas executamos nosso empreendimento projetado. 7 Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram, ou uniram, por mútuo juramento. Todo o seu número era 200, os quais descendiam de Artis. 4 O qual é o topo do monte Armon. 8 Aquele monte portanto foi chamado Armon, porque eles tinham jurado sobre ele. 5 E amarraram-se por mútuo juramento. 9 Estes são os nomes de seus chefes: Samiasa, que era o seu líder, Uracabarameel, Aquibel, Tamiel, Ramuel, Danel, Askel, Saraquenial, Azael, Armeus, Batral, Anani, Zavebe, Sansavel, Ertael, Turel, Iomiael, Arazial. Estes eram os prefeitos dos 200 anjos, e os restantes estavam todos com eles. 6. O texto aramaico preservou uma lista anterior dos nomes destes guardiães ou sentinelas: Semiazá, Articope, Rantel, Cocabel, Ramel, Daniel, Ezequiel, Baraquel, Azael, Hermoni, Matarel, Ananel, Stauel, Sanciel, Sariel, Tumiel, Turiel, Iomiel, Ediel, Melik. Página 151. 10 Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar, e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos, e a divisão de raízes e árvores. 11 E as mulheres conceberam e geraram gigantes. 7. O texto grego varia consideravelmente de etíope aqui. Um manuscrito grego acrescenta esta secção: E elas, as mulheres, geraram a eles, as sentinelas, 3 raças, os grandes gigantes. Os gigantes trouxeram, alguns dizem mataram os Napelim, e os Napelim trouxeram, ou mataram os Eliode. E eles sobreviveram, crescendo em poder de acordo com a sua grandeza. Veja o registro no livro dos Jubileus. 12 Cuja estatura era de 300 cúbitos. Estes devoravam tudo que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-los. 13 Então eles voltaram-se contra os homens, a fim de devorá-los. 14 Começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes, para comer sua carne, um depois do outro. 8 E para beber seu sangue. 8 Sua carne, um depois do outro, ou, de uma outra carne. RH. Charles nota que esta frase pode referir-se à destruição de uma classe de gigantes por outra. Charles, página 65. 15 Então a terra reprovou os injustos. Entenda a metáfora. Na verdade fala do ego que se santifica na verdade de uma consciência pura e se deixa influenciar pelos filhos dos homens cuja consciência está corrompida pela mentira e o engano. Deixando de ser deuses, o que é ser humano? Ser humano é ter humildade, ter dignidade, merecimento, sentimentos puros, emoções dentro de certos critérios, etc. É ter empatia por experiência e não por sugestão. É sentirmos dor, cansaço, tristezas, alegrias, etc. Ser humano é conhecer limites. É considerar que apesar de um espírito interno, há um corpo que se limita, e estes devem serem conhecidos e aplicados. Do contrário o preço será caro.
E perdemos tudo isto ao partirmos em busca de consciência através de nossas obras. Veja que tudo se corrompeu. O ego se agigantou e concebeu verdadeiras estruturas mentais capazes de devorar o próprio perfil humano. E consequentemente, nos tornamos amargos, intoleráveis, vaidosos, soberbos, orgulhosos, ímpios na maneira de sermos, sem afeto natural como diz a Bíblia, irreconciliáveis, profanos, etc. Fomos devorados, tragados vivos e perdemos nossa humanidade. Nos distanciamos tanto do original que nos tornamos criaturas bizarras e grotescas, uma aberração à própria natureza. Se porventura sentimos algo, é sempre voltado ao nosso ego. O sentir, as emoções, os instintos estão fora do nosso controle. Nos perdemos totalmente num caos profundo. Toda a nossa constituição mental está imperfeita. Nos afastamos e estamos longe daquilo que deveríamos ser. As emoções, os sentimentos, os instintos, tudo se corromperam. Estamos longe daquilo que poderíamos chamar de humano. Vejam que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 3. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. 3 Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. 4 Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. 5 Tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se também destes. 6 São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. 7 Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. 8 Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. 9 Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. 10 Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. 11 As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas, de todas essas coisas o Senhor me livrou. 12 De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 13 Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 14 Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. 15 Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. 16 Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 17 Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na saga de Heracles, da mitologia grega, vemos um semideus lutando para reconquistar sua humanidade. Seus 12 trabalhos imposto a ele por Hera, retrata bem a saga da alma caída no endeusamento do ego, tentando resgatar sua humanidade também. O ser humano foi forjado e adquiriu uma identidade corrompida em toda sua estrutura psicológica. O medo de sermos meros humanos desprovidos de consciência, nos fez abandonar por sugestão a nossa inocência. E isto alterou tudo, mudou os valores das coisas. No mergulho profundo no caos da ignorância, criamos deuses, titãs e semideuses que reinam sob o comando do ego. Fomos forjados, adulterando tudo e transformados em criaturas grotescas e bizarras. Podemos entender melhor isto nas narrativas mitológicas. Uma vez que for estabelecido nossos deuses, devemos lutar para extingui-los. Na trajetória de Hércules podemos entender um pouco este processo, a saga e o trabalho da alma para vencer esses arquétipos e reconquistar nossa humanidade. O ego devora nossa humanidade, isto é fato. O egocentrismo. Quando nos aplicamos a satisfazer os desejos do nosso ego, estaremos devorando nosso perfil humano. Reconquistar nossa humanidade, essa deve ser nossa missão. Perdemos a nossa humanidade com a manifestação do engano e da mentira, e aquilo que fora anteriormente considerado como um padrão humano de pensamento, se tornou então em uma estrutura bizarra e grotesca. Verdadeiros padrões e arquétipos se formaram e pouco a pouco a humanidade se perdeu, tornando-se cada vez mais distante do padrão considerado. Reconquistar nossa humanidade é algo que requer uma saga e muito trabalho. Devemos entender o que é ser um humano, como se compõe uma estrutura humanizada.
o ser humano perdido e o ser humano que deve ser resgatado. E perdemos tudo isso aí ao buscar consciência por intermédio das obras. Assim, tudo se corrompeu e nos tornamos intoleráveis, orgulhosos, avarentos e nos distanciamos tanto do original que nos tornamos em criaturas, em uma aberração à própria natureza, imperfeito nos sentimentos, imperfeitos na empatia pois não possui valores para que possa exercitá-la, nas emoções que são contrárias à realidade, nos motivamos pelas vaidades e estamos longe daquilo que poderíamos chamar de humanos. Ser humano é considerar que a inteligência é relativa e não absoluta. A inteligência se desenvolve em determinada área de atividade humana e assim todas são abrangidas por um coletivo de atividades. Ninguém jamais terá um conhecimento absoluto em tudo. Antes, estabelecerá a inteligência em determinada área. Por exemplo, uma pessoa que se aplicou na área de geografia jamais vai entender sobre matemática e assim consecutivamente, podendo até ter pessoas que ampliam o território da sua inteligência aprendendo com uma abrangência maior outras áreas. Mas é impossível saber tudo. Podemos agregar mais um elemento ao padrão humano, a sensatez que é a capacidade de considerar, de ter equilíbrio e bom senso. Ponderação ao tratar um assunto delicado ou de difícil compreensão é ter prudência. O ser humano perdido, o ser humano resgatado. O oráculo mandou entregá-lo em servidão a Euristeus, rei da cidade de Micenas, que ordenou a realização das 12 famosas tarefas. Os 12 trabalhos foram realizados para que Hércules se redimisse das mortes que cometeu e, também, para levá-lo à condição divina ao fim de sua jornada. Enfrentou vários monstros e teve que limpar um gigantesco estábulo. E através desta narrativa que podemos entender nossa luta por resgatarmos nossa humanidade. Uma vez resgatada, poderemos encontrar a porta do entendimento.